E muito bem-vindos a mais um programa Francamente, diretamente dos estúdios da Move 8 Produções, Taina Franco na área, com vocês pela Rádio Tube, Spotify, todas as plataformas de áudio e vídeo da sua internet, sempre trazendo pautas interessantes e necessárias aqui nesta mesa. E lembrando que este mês de março comemoramos 7 anos de programa 100% independente, 100% não financiado, quer dizer, financiado por mim mesma, mas estamos aqui na resiliência, na luta, trazendo artistas, comunicadores, movimentos sociais. Aqui a gente fala de arte, cultura e falamos muito de Brasil aqui nesta pauta. Hoje vamos falar um pouquinho sobre educação. Todo ano a galera do Emancipa Jundiaí vem aqui nos estúdios falar sobre o cursinho popular, sobre as inscrições, e hoje estou com duas mulheres aqui que estão na coordenação do Emancipa Jundiaí, que está com inscrições abertas, e a gente vai falar um pouquinho do fechamento de 2025 e também das promessas para 2026. Comigo nos estúdios estou com Ana Camargo e Beatriz Pedroso. Bem-vindas. Obrigada, Tainã. Deu Obrigada certo por o nosso receber. encontro, meninas. Deu Finalmente. certo, Ai, finalmente. Ai, comunicador é outro nível, né? Que introdução. Muito honrada. Nossa, muito limpo. Vocês estão bem? Tudo bem com vocês? Tudo bem, tudo ótimo. Então tá bom. Aqui todo ano o Emancipa vem desde 2000 e não sei, o Emancipa de Jundiaí é de quando? 2020? 2019. 19? Então, desde 2019, do primeiro ano do programa, a gente fala muito sobre educação popular, a importância das iniciativas aqui na cidade, na região. Já tivemos mais, né, cursinhos populares, depois pós-pandemia a gente teve uma redução até por estruturas, enfim, mas temos ainda os cursinhos que estão resistentes e recebendo inscrições e colocando a galera dentro das universidades, que é super importante, né? O acesso à educação. Embora queiram o quê? Privatizar a educação, precarizar a educação, formar mão de obra barata e desqualificada, tem muita gente na resistência fazendo essa galera ter a melhor educação possível, né? Sim. Me conta, como vai o cursinho Emancipa? Continua no Siqueira? Continua com Continuamos professores no Siqueira. voluntários? Sim, continuamos no mesmo esquema. Todo mundo é voluntário, nós somos voluntárias. Eu e a Bia somos parte da coordenação. E acho que é bom a gente estar aqui também, porque nós duas não temos ligação com a educação no trabalho, né? Uhum. Muitos dos nossos professores, nossos educadores são professores da rede estadual ou trabalham com isso de alguma forma, são formados em pedagogia, mas no Emancipa tem espaço para todo mundo, é um espaço muito plural, até porque a gente faz outros tipos de atividade, né? A gente não trabalha só com as aulas dentro de sala de aula, com a aula muito conteudista, focada só no vestibular, né? Então, tem pessoas de todas as áreas. Eu sou do audiovisual, a Bia é psicóloga, que é super importante para a educação também. Ela pode falar Bia, um pouquinho. precisamos conversar. Então, já começa aqui, ó, chorane no início do programa. Mas é importante que tenha essa multidisciplinaridade nas atividades de quem está envolvido com o cursinho também, Sim, né? exatamente. Sim, que o movimento, né, na verdade, começou como um cursinho e acabou tomando um caráter de movimento social com o tempo, né? Porque a Rede Emancipa, ela tem essa característica, a Rede Tem. Emancipa no geral, né? Sim, Ela sim. funciona como um grande coletivo e a educação é um dos braços de Sim. discussão e atuação, Na não é? verdade, ele é um movimento de educação. O braço, eu acho que seria o próprio cursinho, assim, Tá. que começou como um cursinho popular em Itapevi, em São Paulo, né, que é um município lá do interior de São Paulo, e depois que foi expandindo para outras cidades. Então, conforme foi expandindo, né, foi tendo mais pessoas, foi passando o tempo, foi deixando de ter esse caráter só de preparar os estudantes para entrar no vestibular, né, para entrar nas universidades, mas refletir sobre como eles vão entrar nas universidades também, como que é a permanência deles nesses locais. Então, cria meio que um vínculo também nesse sentido, tanto com a juventude, né, quanto pensar na realidade que a gente está. Então, por isso que tem essas outras atividades multidisciplinares. Às vezes a Ana também leva algum cine-debate, a gente leva rodas de conversa, que são coisas que vão agregando de formas diferentes, mas que também tem esse vínculo com a educação, até seguindo também a base ali de Paulo Freire, né, de ruptura com essa questão de escolarização, algo mais enrijecido, algo unilateral, né, de só professor falar. Então, esse é o caráter que a gente tem hoje, né? Então, no ano passado, a gente deu continuidade nisso.
a pandemia, ela realmente deu uma enfraquecida ali por Uhum. um tempo, só que a nossa maior turma, eu acho que de todos esses anos que a gente tem, foi em 2024, se não me engano. Foi. Então Que agora meio que legal. já deu uma normalizada. O que pega um pouco mais, eu acho que é mais essa questão do cansaço, né, dos Uhum. estudantes, a questão de como o ensino médio tá hoje também é muito desgastante, tanto para os alunos quanto para os professores. Então a gente tem ali essas dificuldades, mas a gente também conversa com eles muito sobre isso, né. É, eu recebi Sim. recentemente aqui um professor da rede pública de ensino e a gente conversou muito sobre esse desmonte da educação, que não é um projeto atual, um projeto antigo, né? O desmonte da educação pública, como a grade curricular muda também e vai tirando matérias que são fundamentais para que o Essenciais. aluno desenvolva um senso crítico, para que desenvolva outras competências sobre o mundo que não o ensino meramente para passar no vestibular, né? Ou para fazer uma faculdade dessas, enfim, tantas privadas Uhum. abertas nos últimos tempos. E Sim. a gente conversou muito também sobre as plataformas online, né? A gente falou aqui daquele período pandêmico que tudo ficou remoto, o Emancipa, alguns professores do Emancipa participaram de um projeto nosso, que foi Educação Popular da rádio, a gente fazia aula via rádio, né? Então, há um contexto na educação que eu nem sei, triste, né, para dizer uma palavra leve, Preocupante. preocupante, para dizer uma palavra, que está vindo a questão do liberalismo com a mão em cima da educação, né? Que o dinheiro compra uma educação melhor e o ensino público cada vez mais precarizado. E essa questão dos alunos também serem força de trabalho na sociedade, né? Você falou de exaustão, não só exaustão com o ensino médio, mas muitos também complementam renda familiar, Sim, né? E aí a gente tem essa questão também do que a gente prioriza na vida, né? sim. Nos últimos anos a gente teve uma diminuição nas turmas mesmo que a gente teve o ano de 2024, a gente começou com muitos alunos, mas é isso, o cansaço ao longo do ano também, hoje, muito com o ensino médio, novo ensino médio, as PEIs, muitas escolas têm ensino integral, então Uhum. as atividades do Emancipa são de sábado de manhã. Aí, então, às vezes, o aluno de 16, 17 anos passa a semana inteira na escola, das 7 da manhã até as 5 da tarde, às vezes ainda trabalha, muitos, né, principalmente as meninas, trabalham em casa, cuidando de irmãos, Uhum. ajudando a mãe, cuidando da casa. E aí, às vezes, chega sábado de manhã ainda, mais um dia, e não tem descanso, né? Um 6 por 1 para eles, que são muito jovens. É, Então, tem essa exaustão mesmo. Ano passado, a gente terminou com uma turma bem reduzida, tinha uns 15, 20 estudantes. Uhum. A gente começou com menos inscrições também. Esse ano a gente também está começando com um pouquinho menos de inscrições. A gente teve a nossa aula inaugural semana passada, né? A gente teve até que um número legal. Mas a gente vê esse afastamento também, pela exaustão, mas por isso que você trouxe também acho que, esse projeto que torna a educação menos atrativa, né? Aham. Então, E uma tem esse mercadoria, né? discurso, uma Sim. mercadoria. E ao mesmo tempo que ela é uma mercadoria, tem também esse discurso para as classes mais pobres, claro, não para os ricos, de que a educação não leva a nada, de que você vai continuar pobre mesmo sem, estudando, mesmo tendo uma graduação, o que não é verdade, né? A Sim. gente tem isso em estatísticas, que quem tem uma graduação consegue ganhar um salário muito maior do que a maior parte da população que Que não tem só tem. o ensino médio, né? Que dá mais oportunidade, né. E ano passado, se não me engano, a gente também alguns dos militantes do Emancipa foram em escolas conversar com alunos do ensino médio, né, trocar uma ideia, Uhum. ver o que essa geração, né, os alunos de agora acham sobre o vestibular, o que eles conhecem. E uma outra questão que é muito crítica que a gente percebeu, é a questão dos jogos de aposta, sendo visto como uma possibilidade de fonte de renda. Uma Um possibilidade real investimento, Um de. né? investimento, a questão do empreendedorismo também como algo de uma autossuficiência, Uhum. que faz você não necessitar necessariamente de estudar para entrar numa empresa ou fazer O qualquer outro tipo. liberalismo fez bem É, feito o seu Pois é, trabalho, pois é. e é né? bem crítico, assim, porque foi uma quantidade de alunos bem considerável Uhum. que trouxe isso, né, como uma perspectiva de vida. Que, querendo ou não, essa questão do trabalho, ele tem uma centralidade muito grande na nossa existência, né? O tanto de Uhum. tempo que a gente passa
para conseguir uma renda, né? Enfim, a forma como a gente se organiza socialmente. Então, ver eles tendo como um horizonte jogos de aposta, ou mesmo essa questão de desenvolver alguma coisa, mas ao mesmo tempo não ter uma noção do quanto de fato necessita de investimento para começar a fazer alguma Uhum. coisa, foi algo também que a gente ficou bem de olho e é uma situação também muito preocupante. E que também interfere Sim, na quantidade de alunos que a gente consegue anualmente, né? Essa questão da queda. sim. A E aí Desculpa, pode falar. mas é só que às vezes é difícil, eh quebrar esses discursos mesmo, quebrar esse paradigma, Sim, porque é o que você falou, é um projeto, tá dentro das escolas, tá nas plataformas, tá tá bem dentro das construído. famílias, tá dentro da igreja, tá dentro de tudo. Então, É, tem igrejas pregando que não se deve ir para a escola. Eu vi agora recentemente, tirando o Túlio, que eu não vou falar que é Túlio Maravilha, que é o ex-jogador do Botafogo, que a filha disse que passou no uhum, vestibular. Depois sim, teve até um desmonte dessa, né? Ah, a gente não vai deixar a filha ir para a Universidade Federal, porque nossa família é isso, aquilo. E sim. depois eu vi um outro vídeo de uma menina que passou numa universidade e a mãe chinelou, porque onde já se viu, Caramba. filha minha, crente, ir para aquele lugar, para aquele antro, que é isso que está sendo pregado dentro de algumas igrejas também, né? Uhum, Em especial para as mulheres, né, gente? Que mulheres não devem ir para as universidades, para as faculdades. Engraçado que a universidade pública virou o ó para a elite depois das cotas, depois que houve uma ascensão, né, sim. da periferia dentro das universidades. Ah, e agora não serve mais, Uhum, né? Agora não, é melhor ninguém estudar mais, né? sim. E é muito claro isso, né? E até Esse nas movimento. nas estruturas mesmo, né, porque a gente falou desse discurso de que a educação não vale a pena, que é mentira, mas que realmente o mercado de trabalho está mais difícil, Total. né? É. Há 20 anos atrás, às vezes bastava você ter um curso técnico ou uma graduação mais simplesinha ali, mais humilde, Uhum. e você já conseguia melhorar a renda, já conseguia ter uma ascensão social. Hoje a realidade é um pouco diferente, e é porque, né, nos últimos 10, 15 anos, abriram-se as portas para mulheres, para pessoas negras, para pessoas Uhum. da periferia acessarem a universidade, especialmente a universidade pública, que é muitas vezes também, né, a única possibilidade, assim, a gente fala Claro. muito, Sim. vende-se muito essa ideia da universidade privada barata, né, que você vai pagar ali 300, R$ 600, como se isso fosse uma possibilidade Uhum. para as classes mais pobres, mas a realidade é que, para a maioria dos nossos alunos, para a maioria de nós, do Emancipa, né, de voluntários, de militantes, a universidade pública era a única opção porque era de graça. Eu Sim. jamais teria passado na faculdade, teria estudado cinema, que é um curso caríssimo, se não fosse pela universidade pública. Imagina, anos 90, 80, 80 não, mas anos 90, início dos anos 2000, fazer cinema era uma coisa muito para Sim. dono do Itaú. Exatamente, Era exatamente. belas artes, eram faculdades, assim, inacessíveis, Sim, completamente inacessíveis, né. sim. E aí E agora que essas pessoas estão saindo das universidades, estão se formando com graduação, mestrado, doutorado, a gente vê o mercado de trabalho se fechando para essas especialidades, né, um mercado de trabalho muito mais focado, principalmente aqui no interior, muito mais focado no setor de serviços, de uhum. comércio, agora Logística. principalmente logística também aqui, que aqui em Jundiaí é muito forte. E agora, principalmente com as inteligências artificiais generativas ou sei lá o quê, isso vem mais forte, porque a força de trabalho criativa, que produz, que pensa, de repente não é mais tão interessante para o mercado de trabalho. Então, para que você vai fazer uma faculdade se já tem uma IA que escreve tudo, que pensa tudo, que planeja, que faz planilha? Você não precisa fazer isso. Você precisa A dirigir um caminhão, você apertar precisa botão. apertar botão, você precisa carregar caixa. Então, a estrutura também mudou muito depois que nós passamos a acessar as universidades, né. E tem um lance também de existe na sociedade, e também não é uma novidade, qual lugar cada camada da sociedade pode ocupar, né. Então, o Galo de Luta fala: "Não é direita nem esquerda, a nossa briga é de baixo para cima", né, que a mobilidade não é aqui,
a dificuldade da mobilidade. A dificuldade da mobilidade é isso aqui, de você sair de um lugar e ascender, né, esse lugar, outras camadas sociais, porque Sim. também a sociedade foi estruturada para que pessoas não acessem certos lugares, né, lugares de decisão, de gestão, enfim. Então também há esse discurso da meritocracia que foi implantado ali, que qualquer um é capaz de vencer independente de onde veio, né? E esse neoempreendedorismo que nós temos, né? Que se você dirigir um carro 12 horas, 15 horas por dia, você é um empreendedor. Se você pilotar sua moto e entregar comida, você é um empreendedor. Vem junto com a precarização também das leis trabalhistas, né? Sim. Então, o trabalhador sem proteção social alguma, ganhando mal, Uhum. né? Trabalhando para Big Techs, que a gente não consegue regulamentar nunca aqui neste Sim, país, muito instável. muito instável, e sem proteção social, ele vê no empreendedorismo uma saída para ele, né? Sim. Nesse lugar de, tá, não preciso estudar, porque eu tenho que empreender, tenho que fazer meu corre, porque é isso que vai colocar comida na mesa. Ah, Sim. cara, é foda, assim, porque mesmo dentro desses espaços que a gente tem esses debates, a gente tem as discussões, ou mesmo dentro do meio acadêmico, que muitas vezes vem com academicismo também, de que dentro das minorias tem as próprias fragmentações. Sim. Então é muito delicado falar sobre esse tipo de assunto, tanto com os estudantes quanto a própria organização, porque quando pega essa questão aí do próprio Galo de Luta que ele trouxe, né? O que é isso de não ter direita e esquerda? Como é difícil falar disso com as pessoas, né? Esse tipo de coisa só fica evidente quando chega uma luta, assim, muito ferrada, como a questão da escala 6x1, Uhum. que é um tipo de pauta que as pessoas conseguem realmente se identificar, entender que é delas também, sabe? Mas quando pega uma luta de mulheres, uma luta da questão que pega Um racialidade, é muito recorte. difícil as pessoas se mobilizarem por uma luta que às vezes não é delas. Então eu acho que quando a gente pensa nesse tipo de assunto, é muito tem todas essas dificuldades, mas é o que a gente tenta trazer ao máximo também. Uhum. Principalmente ter esse cuidado para falar com jovens, né, com adolescentes que Sim. estão tendo contato com isso agora. Muitas vezes é uma parada que às vezes nem tiveram contato, às vezes tá sofrendo uma violência, não sabe. Então tem muita coisa assim que acaba sendo muito desafiador, que às vezes a gente vai se deparar ali com uma situação e vai ter que ter um manejo também, né, que é uma puta responsabilidade, sabe. Uma pessoa ali, tipo, pô, uma menina percebendo que tá numa relação abusiva ou Uhum. alguma pessoa não branca ali percebendo que tá numa amizade, que às vezes ouve umas piadinhas aqui e ali, acha que é Uhum. normal e vê, tipo, pô, não é normal. Mas como que eu vou quebrar a minha amizade de infância, assim? Sim. Então tem muitos atravessamentos que pegam dentro dessas pautas, né? Então acho que ainda entra nessa questão, né? De, tipo, da dificuldade de ascender, sendo que a gente ainda já tá brigando aqui, tá aqui embaixo. Exato, exato. Exatamente. Eu falei justamente dessa fala dele porque há um teto, o que me parece é que é um teto social onde as pessoas podem ou não circular, né? Então, e essas são muitas as ferramentas usadas, né? A educação é uma, a falta de amparo social é outra, políticas públicas no geral também. Quem está representando os trabalhadores no Congresso, dá para contar nos dedos da mão do Lula, quem está trabalhando pelo Brasil e pelo trabalhador de fato, ou quem está trabalhando por seus próprios interesses, né? Dentro de todas essas questões do trabalho, da violência contra a mulher em especial, jovens fazendo trend de como bater numa mulher se ela te disser um Loucura. não, né? E são pessoas jovens. O estupro coletivo no Rio de Janeiro aconteceu com uma galera que estava ali no ensino médio. Então, quando você fala de atravessamentos, para além das questões educacionais, a gente tem também todas as questões que envolvem ali uma sociedade. Eu não digo, não dá para Lojizar? patologizar tudo, né? Não dá para falar que está Não. vivendo uma doença Sim. coletiva, Não é. mas a gente está com um problema seríssimo na coletividade, né? Nas Sim. relações. Sim. Imagino que isso em algum momento também pegue aí, como você disse, dentro das conversas na sala de aula, né? Sim. É o que a gente comentou também, é uma estrutura muito grande, são muitos poderes interferindo, a cabeça do jovem também é muito suscetível a muitas coisas, é complicado, muito, muito aberta. E nós somos nós também. O Emancipa em si é um movimento grande, cresceu muito, a gente tem cursinhos e tem outras instâncias em muitos estados do Brasil.
Mas é isso, nós somos pequenos ainda. Uhum. Nós, aqui no nosso contexto, a gente tem uma atividadezinha no sábado, é só uma vez por semana. Eu acho, não teve lá a galera que abriu um partido político chamado Missão? Tá na hora de fazer o partido Emancipa logo de uma vez pra... Nossa, pra- aí pra- desanda. pra- Não, pelo amor de Deus, não falar é isso. muita coisa. Não. Ó, o desespero da só mais uma atribuição aqui, ó. É muita coisa. Porque quando a gente fala desse trabalho com jovens e do trabalho voluntário em especial também, porque isso também demanda que pessoas estejam disponíveis para dar as aulas, ainda que seja sábado de manhã. Tem professores Sim. que dão aula no médio de escola pública, no particular, em outros cursinhos, né? Também há uma conversão, uma convergência de vontades ali. Mas não é fácil segurar, né? Com certeza Não. não. Está difícil Toda segurar. essa estrutura que a gente tá falando também, na real, né, a gente falando dos jovens, mas obviamente não afeta só os jovens, né? Nós estamos Sim, aqui sim, reflete trabalhando, tudo. A gravando A gente tá à lidando com o noite. deles, lidando com a nossa ao mesmo tempo. Exatamente. Especialmente os professores, quem tá no estado mesmo, muito exaustos, é isso, vendo o desmonte, ao mesmo tempo recebendo muito pouco. Todos esses desafios que a Bia comentou, que a gente tem com os nossos estudantes, eles têm numa escala muito Muito maior. maior. Eu ouço histórias dos meus amigos professores cabeludas, assim, que eu não conseguiria lidar, e eles têm que lidar ali na sala de aula, ao mesmo tempo que tá escrevendo na lousa e Uhum. tentando passar a matéria. Então, também existe essa exaustão, e muito maior com essas pessoas do que com os nossos estudantes, né? Então é difícil, assim, manter uma constância, manter o trabalho acontecendo, também Uhum. coisas da vida pessoal acontecem. Então é muito importante a gente ter o Emancipa. A gente tem o Emancipa, né, como esse movimento muito consolidado já, eu acho. Uhum. É um Sim. movimento de mais de 10 anos. O Emancipa aqui em Jundiaí tá desde 2019, então a gente vai 7 fazer anos. 7 anos de atividades. Que loucura! Loucura, eu fui da Ela primeira deu turma, uma- ela cara. deu uma pausa aqui, ó. 7 anos. Deu A uma Bia, bugada. inclusive, foi nossa aluna. Foi Da aluna, primeira Bia? turma. Jura? De 2019. Eu me formei na reta da pandemia, cara. Por um ano. Deu Eu não peguei a sorte. pandemia. E Mas- voltou para Emancipa. Eu voltei meio por acaso, né? Uhum. Que eu comecei a fazer a faculdade, né, de psicologia, aí eu voltei em 2023 pra tentar fazer um projeto da faculdade lá. Felizmente deu certo. Não deu certo, na verdade, o projeto em si, mas eu acabei entendendo que não era um cursinho da minha escola, porque eu estudava no Siqueira. Aham. Não era um cursinho da minha escola, era um movimento social. Eu fiquei, legal, isso aí. Eu acho que eu gostei mais agora, gostei mais né? Acho agora. que agora faz mais sentido para mim. Sim, daí eu acabei ficando, assim. Mas Que é ótimo. e eu acho que isso que a Ana falou é muito importante também, né? Que quando pega esse caráter aí de movimento, também a gente entende que as pessoas, elas vão de acordo com a disponibilidade delas. Uhum. Então, não tem também nenhum tipo de pressão que a gente coloca em cima das pessoas que estão ali. Cada um vai de acordo com o que pode. A gente conversa sobre realmente que tipo de tarefa cada um consegue assumir. Então, a gente tem muito esse diálogo aberto, assim. Sim. Sendo que ano passado mesmo eu fiquei fora um tempo. Daí, às vezes, quando alguém precisa dar essa afastada, que, enfim, coisas pessoais acontecem. A gente Uhum. tem uma vida fora dali. Então, é o tipo de coisa que fica mais fácil de conciliar sem ter uma burocracia também muito Sem ter grande. que colocar um atestado médico ali, Aham, falar, sem ter que gente, comprar vou um faltar atestado amanhã. no Shopee. Exato. Então, É entender que tem essa somos um questão. coletivo, um movimento social em Aham. coletivo mesmo. E lidar com essas coisas da vida, com essa exaustão também. E que o cursinho e o Emancipa também sejam um espaço de extravasar essas frustrações, às Uhum. vezes de cumprir um objetivo que você não tá conseguindo, né? No caso dos professores, que você não tá conseguindo na escola estadual, às vezes você consegue ali dar a aula que você queria, ou fazer o projeto que você queria. Uhum. Então, ter esse espaço também um pouco mais dinâmico para fazer esse trabalho, né? Sim, e essa questão da pressão que a gente evita, a gente evita não, né? Não tem. Em cima do pessoal que tá ali, a gente também fala nisso em relação aos estudantes. Então, quando ali tem um espaço que ele fica aberto, assim, tipo, eles têm essa liberdade pra ir, vir, não sair da escola, né? Que ali a Uhum. gente fica de olho. Mas, tipo, tem uma sala ali que tem música, tem uma rede no pátio. Então, se eles querem também ter uma atividade, tipo, pô, tô muito cansado, não consigo prestar atenção na aula, já não vai manter as Sim. crianças dentro da sala, então não vai prender eles ali. Então, é o tipo de Sim. coisa também que eles acabam também criando muito vínculo dessa forma, tanto pelas rodas quanto pelas outras atividades e por essa questão de
manter um negócio mais fluido, assim. Não ter que Sim. pedir pro professor pra ir no banheiro, ele pode levantar e sair e tal. Então, essas coisas facilitam também. Essa dinâmica, por ser voluntário, por ser gratuito, Isso. então também parte do aluno que está inscrito, que se inscreveu para estar nas aulas, também um desejo, uma vontade de alguma mudança naquela realidade, né? Não digo só na parte acadêmica, que esse é um dos pilares dentro dessa construção de movimento social, mas também nessa dinâmica de relacionamento com o outro, né? Sim. Fora de sala de aula, daquele espaço onde você tem que cumprir a meta, passar de tirar nota, decorar texto, passar de ano, mas num contexto de convívio e de entender uma realidade e partilhar uma realidade, né? Uhum, sim. A gente segue as bases freirianas, né? A educação, ela precisa ser libertadora, ela Libertadora. precisa ser para transformação social. Então, a gente fala Que é para do vida a educação, cursinho. né? É para Exatamente, vida, não é para passar exatamente, numa prova, é Isso. para vida. exatamente, exatamente. Por isso que a gente fala do cursinho, a gente sempre fala que ainda é uma terminologia difícil, mas a gente Aham. costuma não falar que é um cursinho pré-vestibular, é um cursinho pré-universitário, que a gente também quer a gente quer sim que esses estudantes entrem na universidade, de preferência na universidade pública, mas como eles vão entrar? Com que acesso, com que consciência, com quais objetivos? Eles vão entrar só como, é isso, né? Aproveitando a mercadoria e ir ali para o mercado de trabalho, não é isso que a gente quer. Então, a educação é essa ferramenta mesmo e que a gente acredita muito nisso. Acho que todo mundo que está no Emancipa precisa acreditar muito nisso. É uma ferramenta de transformação social, de sim. você tomar consciência, isso que você falou, do seu espaço, do seu contexto, também das pessoas que estão ao redor. E Então, da sua essa condição coisa. social também, né? De você enquanto Exatamente. sujeito nessa Sim. sociedade que a gente vive, né? Especialmente na idade que eles estão, né? Que eu acho que é esse momento de realmente se descobrir, às vezes, de se colocar Sim. de frente à sociedade, à família, a você mesmo, né? De entender qual que é o seu espaço. É que a gente não só estuda história, mas é parte dela, né? Ele tá construindo a história a todo momento. Exatamente. E pegando ainda nessa linha, essa questão do próprio Emancipa, ele existe para deixar de existir, né? Porque a ideia é que não Sim. precisa ter Sim. o vestibular, que se for pegar nisso que você falou Aliás, da questão da prova, é uma ela é um discussão filtro social, antiga, né? né? Que O ela fim atua do como um filtro vestibular. social. É. Então não faz sentido. Tipo, você não precisa fazer um vestibular para estar numa escola estadual, para você estar numa escola municipal. Por que que precisaria para você acessar uma Uhum. universidade que é para ter uma Que é pública, que é né? uma universidade pública, né? Que é para se preparar para o mercado de trabalho, dentre muitas aspas, né? Então acho que entra nisso. E Né? a gente passou a entender o mercado de trabalho também, a gente passou a entender a nossa vida a partir do mercado de trabalho, né? Uhum. Tudo que a gente faz tem que ter alguma função dentro do mercado de trabalho, né? Uhum. Porque muito antigamente, quando se estudava, não era necessariamente só para exercer uma profissão, né? Se você for pegar, sei lá, na década de 20, 30, fazer pós-graduação para elite era, você estudava, fazia uma faculdade, ia viajar à Europa para você adquirir conhecimento, para você aprender outra língua, outra cultura. Então, isso fazia parte de uma construção social, Uhum. né? E essa coisa do capital, né, de transformar tudo em mercadoria, linkou também a educação necessariamente com você ser produtivo para a sociedade. Eu acho que é até por isso que as pessoas minimizam o trabalho de pesquisadores dentro da academia, Com porque nem certeza. toda pesquisa acadêmica, ela necessariamente vai ter uma aplicação prática no mercado. Uhum. Né? E tem esse lugar também de um espaço de discutir sociedade, olhar a sociedade, né? Sim. O advento das cotas também colocou muito mais pessoas pretas e pardas dentro das universidades para se discutir essa relação racializada que nós temos na sociedade. Então também tem esse lugar, né? Que Sim. tudo tem que ser para uma finalidade que te traga Tudo tem que dinheiro. ser útil, Produção. né? Tudo bem, gente, a gente tem que sustentar, ganhar dinheiro, pagar as contas, isso faz parte do mundo capitalista que Sim. nós vivemos, né? Mas olhar uma universidade ou um acesso à educação apenas como algo que vai te colocar. Só serve para isso? Estudar só serve para te colocar no mercado de trabalho? Só Sim. serve para você ser um sujeito, uma mão de obra?
A gente precisa imaginar um mundo novo também, É. né? Não adianta só... É que Eu só tô trazendo, jogando aqui pra vocês que lutem. Depois você vai fazer Aham. terapia com ela. Não recomendo. Eita. Espera 6 meses, 3 meses aí, mais ou Tá menos. bom, Ainda me amiga, tá formo, bom. pelo menos. Vai ser que ele vai estar te atendendo. Quando eu acho interessante isso, trazer essa questão do tempo, porque o tempo ele realmente vem como uma ferramenta de controle social, né? Total. Uma das coisas assim que eu lembrei quando você estava falando que acho que até uns tempos, muito tempo antes, né, dessa questão de que grandes gênios, na verdade, eles tinham muito tempo para explorar áreas da vida diferentes. Hoje a gente escolhe uma área, tipo, ou você é de exatas, ou você é de humanas, ou você é de biológicas, mas antes as pessoas podiam estudar qualquer coisa. E às vezes isso tira um pouco da complexidade e da subjetividade das pessoas Sim. também, né? Que causa aí muito. Isso sim é uma parada que causa muito adoecimento, né? Disso de você matar o tempo das pessoas, de colocar sempre como se você tem uma finalidade na vida e acontece também muita crise existencial de quando as pessoas acabam perdendo esse contato com o trabalho, porque não Sim, sabe total. estar em outro lugar além daquele lugar, sabe? Nem de estar ocupando aquele espaço. Então Porque as pessoas se enxergam a partir da atividade laboral. Elas não se enxergam mais Produtiva. através da subjetividade, né? Sim. Então, eu Sim. sou aquilo que eu faço para ganhar dinheiro, necessariamente. Não sou mais sou mais uma pessoinha neste pálido ponto azul, né? Eu sou aqui uma mão de obra e a gente vai se colocando e se enxergando assim, socialmente. E as Exato. universidades, essa questão do vestibular realmente é um filtro social, porque quem passava no vestibular antigamente era quem pagava bons cursinhos, né? E claro que há casos, né? Toda a história tem uma pessoa que desponta, que estudou, aí a gente vê Sim. a história do garoto que pegou os livros no lixão e passou em medicina. E aí, isso mostrado numa matéria com musiquinha emocionante, vira que é um padrão. E você, filha da puta, não passou porque você não quis, porque você não se esforçou, porque você não se dedicou o suficiente. Porque a oportunidade é para todo mundo. Exceção vira regra, né? Exceção vira regra. E vocês, falando de acesso à universidade, como se manter na universidade também, né? Porque tem isso. Tá, a universidade é pública, você não vai ter a mensalidade, mas há custos de Sim. logística, de moradia, de alimentação, porque tem esse lugar também, né, de uma pessoa que nunca acessou, nunca passeou dentro de uma universidade, entender o que que é aquilo. Porque ainda há muitos professores complicados dentro de universidade, ainda, né, o racismo tá ali, a misoginia tá ali. Então, assim, não é que você entrou na universidade pública que tá tudo resolvido na sua vida, serei acolhido, nos abraçaremos uma árvore, cantaremos You Are The World e mudaremos o mundo. Isso não vai acontecer. Tem outros enfrentamentos depois que se instala dentro, né? Sim. Isso é conversado durante essa trajetória no cursinho? É algo que a gente tenta conversar bastante com eles. Todo ano, pelo menos uma vez, a gente faz uma conversa mais centrada nisso, em questões de permanência, que envolvem questões financeiras, de logística, de auxílios que você pode conseguir com a universidade, mas que envolve isso também que você falou de como permanecer mentalmente, né? De como Sim. enfrentar questões que atravessam o seu corpo, de racismo, de misoginia, que infelizmente é bizarro, assim, na universidade pública assédio e abusos, especialmente em cursos de exatas e algumas outras áreas. É muito complicado, então a gente sempre tenta... É isso, né? Não colocar a universidade como esse oásis Sim, maravilhoso e que sim. tudo vai ser incrível. Mas é isso, a universidade é é o que te abre possibilidades, né? Para você não ser esse corpo que só trabalha e só produz. É você ser você e pensar em outros caminhos e possibilidades para sua vida, para a vida da sua família, para a sociedade. Então, a gente conversa muito sobre permanência de forma prática, inclusive na nossa aula inaugural desse ano passado. Ano passado, oi? Semana passada. A gente falou sobre isso, duas das nossas militantes falaram sobre permanência, sobre como conseguir auxílios, né? A maioria das universidades federais e públicas estaduais também, né? Tem auxílio
auxílios permanência de alimentação, de Uhum. moradia, muitas têm o alojamento dentro da própria universidade. Quando não há alojamento, quando fica lotado, tem o auxílio aluguel, tem auxílio transporte para estudantes, tem o restaurante universitário, que às vezes você consegue gratuidade, mas mesmo assim você consegue comer muito mais barato. Não sei como está hoje, mas eu fiz o Fiscar, na minha época a gente pagava R$ 2 para comer à No vontade Bandeco. no Bandeco. Famoso. E então a gente tenta colocar tudo isso para eles, até porque é isso, são realidades Sim. várias ali. A gente não trabalha não, né? Mas a gente não chega até nós estudantes muito paupérrimos que realmente vão vir da periferia, que estejam passando dificuldades mil. A gente trabalha com classes mais baixas, mas ninguém tá numa Uhum. situação De extremamente miséria. vulnerável, sabe? Então, eu acho que essas conversas acabam ficando mais tranquilas também, porque eu acho que também, além dessa questão de classe, muitos dos nossos estudantes às vezes chegam já com consciência, né? Às vezes chegam no Emancipa e querem fazer o Emancipa justamente porque, por ser esse espaço mais aberto, por ser esse espaço mais político, alguns têm isso dentro de casa já, então trazem isso para a realidade do cursinho, mas eu me perdi um pouco. Que A gente tava Ela falando tão bonitinha olhando aqui, ó. Mas eu me Mas perdi um pouco. uma coisa que é De legal, assim, permanência. disso que você tava falando, é que quem ajuda normalmente com essas conversas, com trazer essas informações, principalmente atualizadas, são os próprios alunos, os ex-estudantes. Sim, A gente sempre chama os que, não sempre, né, não é uma regra, sem ser necessariamente o do ano Aham. anterior, mas a gente tenta trazer os que passaram no ano anterior pra vir trocar essa ideia, tipo, até pra essa questão de como tá sendo esse início, esse primeiro Uhum. contato aí do pós ensino médio muitas vezes, né, alguns, não necessariamente, não é uma regra, né, que a gente pega alguns alunos também, a gente tem alguns estudantes de faixa etárias diferentes, então não necessariamente são pessoas que já só terminaram o ensino médio e já começaram a universidade, mas sim. é o que acontece muito. Então eles trazem tanto essas dificuldades, né, do como que foi para eles, como que foi esse contato com uma linguagem totalmente diferente da escola, da questão da linguagem acadêmica, leitura de artigos, uma cobrança muito diferente do que eles estão Total. acostumados. E eles trazem algumas dicas também, tipo, eu consegui falando com um veterano, ele me ajudou nisso. Tem grupos de estudo, tem não sei o que, não sei o que lá. Tem essa Sim. questão deles falarem dos auxílios também, de uma forma um pouco mais atualizada, quais estão os valores, qual curso que eles estão fazendo, de qual universidade que é. Sim. O São Paulo tem a questão do trem, Uhum. Campinas tem os ônibus. Então, eles ajudam muito mesmo, assim, é muito legal. Quando eles voltam O retorno. Sim, eles vêm conversar também. Sim. E ajuda bastante, assim, cria um vínculo, né, tanto Total. esse esperançar, né, trazer uma esperança também para Esperança. que algo que tá faltando um pouco nesse cenário tão caótico que a gente vive. Eu tô total desesperançada, gente. Eu É. acordo todo dia e falo: "Pago um boleto ou espero um míssil?" Porque é meio que um lugar, Puta. É difícil. né, é difícil, porque a gente tá aqui, gente, falando de situações do nosso dia a dia, de coisas mais do nosso mundinho, mas daí quando a gente vai cada vez que a gente amplia um pouco a esfera, né, então, tá dentro de casa, tá no bairro, tá na cidade, tá no São Paulo, tá na América Latina, na Sim. América e no mundo. E vai Aí indo, e fudeu. vai indo, e vai indo. É. Aí ferrou, né, porque É. é isso, tudo vai nos atravessando, né, gente, tudo. Especialmente para eles, assim, 16, 17 anos, eu acho que não importa a classe, tem essa desesperança, tem essa falta de perspectiva, tem essa coisa de o mundo vai acabar amanhã, os Estados Unidos vão jogar uma bomba ali no Ivoturo-Caia, e enchentes e crise Uhum. climática, então tem muita E coisa tudo ao mesmo acontecendo tempo, e né. eles Não estão dá para ter só um por vez? Ou uma guerra, ou um desastre climático, um de cada vez? tem que ser Tá tudo ao difícil mesmo tempo. é difícil viver momentos históricos, né. Sim. E a gente exposto o tempo todo, né? O O tempo tempo todo. todo, você tá com o celular na mão, você tá vendo todas as notícias, todos os vídeos, todas as trends horríveis no Uhum. TikTok. Então é muito difícil
muito difícil lutar contra isso, Emocionalmente, colocar uma emocionalmente possibilidade. mesmo, né? Porque o lugar, fora a exaustão laboral, né? A exaustão de você sobreviver mesmo fisicamente, financeiramente, tem essa exaustão emocional, né? As redes sociais, elas também vão nos tirando um pouquinho da nossa sanidade, da nossa tranquilidade, do Sim, nosso espaço, né? De respiro, né? Elas têm esse sim. poder. Fora as roletinhas de tigrinho, né? É. E Nossa, até de isolamento, por isso que total. pra gente é tão importante ter esses O espaços de roda de encontro. conversa, de socialização, de deixar o espaço livre para eles poderem brincar, fazer algum jogo, alguma coisa, conversar, fofocar, porque é isso, no meio de tanta coisa, de trabalho, de escola, de pensar em prestar o vestibular, você fica ali isolado, Uhum. com as caraminholas na sua cabeça e recebendo notícia ruim o tempo todo. Então, esse espaço de conversa, de troca, é, é importante para trazer essa outra dimensão do mundo, né? E que a gente Sim. não tá sozinha também, e que existem possibilidades, especialmente no coletivo, né? É isso, o Emancipa Jundiaí existe há 7 anos por causa de um coletivo de pessoas que tá criando e fazendo e esperançando, né? É. Sim, e essa questão ali das. É que cai de novo na parte de rede social, né? Se for Uhum. pegar essa questão aí Ai, das notícias, que tipo de conteúdo que chega na gente sempre vai ser priorizado algo que vai desmobilizar. Uhum. Então, tirar eles do celular, né? E também olhar, não só tirar, mas olhar também, né? Falar, tipo, ó, a gente tem isso que também é um dado de realidade. A gente também fala com eles sobre a tecnologia, e porque ela vai estar sempre cada vez mais presente, né? Essa questão das IAs. Por mais que tenha essa questão de a gente ter um olhar crítico em relação a ela, eu acho que também é realista aceitar que é algo que vai ser cada vez mais presente dentro Sim. do ambiente que a gente está, seja nas universidades, que os próprios professores estão começando a usar. O jeito é como que ela virou uma ferramenta. E tá nesse processo aí de regulamentação e tal, mas Eu acho que nem tem sim, problema ser uma ferramenta. é a questão do como é utilizada, Como é né? utilizado. Eu acho que tem uma questão que é anterior, que vem justamente dentro do desmonte da educação, diminui o tanto de aula de história, diminui o tanto de aula de geografia, diminui as humanidades, Sim, né? sim, Então, isso também é muito prejudicial para esse desenvolvimento de senso crítico, né? Você está Sim. ali atolado numa enxurrada de notícias, e quando você tem, eu não digo nem bagagem, mas você tem um repertório, né, que venha da educação, porque nem sempre dentro de casa é possível, uhum, né, sim, agregar repertórios, mas que venha desse olhar, dessa discussão dentro de sala de aula, de questões de história mesmo, gente, de geografia, né, do mapa mundi, vamos ali, né? sim. Então eu acho que também tem um lugar que é muito sensível, que é a gente parou de desenvolver ferramentas para o nosso senso crítico. Sim. E aí tem o viés de confirmação, que a gente vai recebendo notícia, que está ali perto daquilo que a gente acredita, a gente não questiona mais, a gente recompartilha, e a gente vai virando essa massa, né? Uhum. Essa massa de caos. De caos, Conjuntamente, de exatamente. nada não, mas é uma massa de caos. Sim. Por uma falha ali que, sei lá, não tem mais filosofia no colegial, sabe? Assim, É, porque não tem mais uma aula de história que se discuta períodos históricos importantes que vira e mexe e voltam aí, né? A gente sim. vê célula nazi, tudo quanto é, né? Uhum. Momento deste Brasil, mas todo mundo também é muito bom em geopolítica agora também, né? Não vou De para aula, mas eu repente, sou bom em geopolítica. todo mundo entende. Porque a Exatamente. internet também dá essa percepção que a gente tem que opinar sobre tudo. Sim. E que a informação, ela equivale a conhecimento, É- né? é- Nossa, perfeito, gente. Vou tatuar esta frase em algum lugar. Que informação não equivale a conhecimento. Exato. O conhecimento é essa coisa que dá trabalho, né? A gente É, passa 300 anos da vida na escola, por um projeto para se formar trabalhador, mas também porque ter conhecimento é difícil. A gente precisa, pô, sentar e criar ler, esses estudar, repertórios, criar né? esse repertório e ter contato, que o repertório não é só, né, a leitura, Aham. um produto. O repertório também é conversar, como a gente É a estava troca. falando, é a troca, é você conhecer lugares novos, pessoas novas. Então, essa questão da IA, por exemplo, trazendo o que vocês falaram, me preocupa muito justamente esse desgaste cognitivo, principalmente para jovens. Porque você tem ali uma ferramenta que te dá respostas a hora que você quiser.
você não precisa mais pensar, você não Uhum. precisa ter repertório, você não precisa socializar, você não precisa estudar. Você tem uma ferramenta que te dá todas essas respostas. E a gente vivendo num mundo que quer respostas muito rápidas, que Aham. você tá no Twitter, você tá nas redes sociais, você precisa ter uma resposta muito rápida. Você vai responder um e-mail, você precisa ter a resposta rápida. Então, vai comendo a cabeça de verdade. Vai A gente atrofiando. tem estudo sobre isso já. E acho que no caso de jovens, que você ainda está também começando a formar, a entender como se formam os seus pensamentos, quais que são as suas referências, para onde você quer ir, de que forma você pensa, de repente você tem essa ferramenta justamente para barrar. E que é o que a gente estava falando, né? Tudo faz parte de um projeto de deixar essa massa ali, inerte. Essa massa envolta em Aham. caos, trabalhando 6x1, trabalhando nesses serviços que são na área de serviços, de comércio, Uhum. de logística, que não tem essa produção de conhecimento, que não Que não tem tem produção de conhecimento. espaço para pensar, para decidir quem você é, para Gente, vocês resolver sua podem fazer as duas identidade. coisas, tá? Vocês podem trabalhar na área de Exatamente. serviços e comércio e desenvolver ali um outro tipo de conhecimento, Sim, né? Só para a gente não ficar falando, de serviços e comércio legal também, mas há outras possibilidades, perfeito, né? Há perfeito. outras E que é possibilidades. tudo a questão de tempo também, né? É, Quando a gente tem uma escala 6x1, por exemplo, você trabalhando num serviço super cansativo, como de logística, por exemplo, você não tem tempo Sim. para pensar no que você quer fazer, se você quer aumentar esse repertório, se você quer fazer Nem outras para ter coisas. opinião você tem tempo, porque quando você Exato. está numa jornada 6x1, e aí a gente está logo, logo a gente vai ter uma conversa aqui no Francamente, com um advogado trabalhista, trazendo a questão do 6x1, porque agora a FEComércio, não sei quem, começaram a soltar aquelas pesquisas que vai diminuir produtividade, que vai Uhum. ficar caro, porque o impacto foi a mesma coisa quando aboliram a mão de obra escravizada, né? Sim, Vai acabar. sim. Aí depois foi a mesma coisa com a CLT. Ah, não, vai ter regra, vai ter amparo para o trabalhador, vai acabar. Uhum. São basicamente os caras estão pegando o jornal de 1880, 1920, estão copiando e colando na Folha de São Paulo, né, Sim. nos jornais É o atuais, né? mesmo discurso É o há mais de 100 mesmo anos. discurso. Tudo que envolve o trabalhador não tem direito de lazer. Ah, mas vai ficar em casa para quê? Mas vai curtir a família para quê? Mas para quê? Para que o trabalhador precisa disso, né? Isso vai impactando na arquitetura, espaços cada vez mais reduzidos para moradia, que é um armário, né? Sim. Apartamento de 30 metros quadrados, o trabalhador vai lá, guarda no armário, sai e trabalha de novo, né? acho que uma coisa que eu complementaria, assim, aproveitando da sua fala que você parou pra falar, então, não é que a gente tá falando que as pessoas que são desses empregos não pensam e tal. Uhum. É que são, quando a gente coloca dessa forma, é mais no sentido de que são dificultadores, né? Não é Total. é uma regra, assim, tipo, Uhum. pessoas que estão na escala 6x1 não conseguem ter lazer, que, tipo, pode ver alguém também falar, pô, faço academia, foi bacana. Uhum. Mas é uma questão, assim, que dificulta, sabe, a sua possibilidade de tempo. A questão, tipo, que às vezes a gente acaba tendo que fazer trocas, né, no dia a dia quando tem esses agravantes. Então, Uhum. não existe regra quando a gente tá falando de humanidade, quando a gente tá falando de pessoas, quando a gente tá falando de rotinas. A gente tem um recorte social que é o que a gente estuda a partir disso, né, que eu acho que uma das coisas que eu percebo, pelo menos, no geral, assim, dentro até da minha própria profissão, eu já vejo muito isso, que tem umas confusões aí de psicologia, se é humanidades, se é Hum. biológicas, mas as pessoas esquecem que filosofia, ciências sociais, essas áreas, história, ciências humanas, então é uma ciência também, cada uma tem a sua metodologia e tem uma bagagem muito Sim. grande, assim, de estudo e de que não é só um negócio, tipo, pessoas que ficam refletindo, assim, um negócio fumando É maconha. isso. Não que não possa, não Pode ficar pode, né, refletindo mas também se pode quiser. ficar refletindo também, mas tem um embasamento, Sim. sabe. Então, quando a gente traz essas pautas também, né, nesse sentido de estar aqui que as pessoas são, quem que você é, quem que você não é, mas trazer um recorte do que a gente vê na realidade, sabe, do que Sim. de A fato, parte tipo, o prática que vai mesmo. ser mais fácil? Você ser uma pessoa que não precisa trabalhar, você já tem a sua renda garantida, você é herdeiro, aí você consegue Queria. escolher o que você vai fazer dentro do seu dia, sabe, você vai encaixando.
a gente é feito pra acreditar também de que se a gente não trabalha, nossa, que tédio. Pô, meu filho, você vai achar o que fazer se você tiver renda pra Exato. você fazer o que você quiser. Você Vai pode achar. viajar, pode fazer curso que você escolher. Então, vai mais desse lugar, Pode, né? inclusive, trabalhar, né? Inclusive Inclusive trabalhar. trabalhar, mesmo quem, Muitos né, tendo escolhem. renda, você pode escolher uma profissão Sim, né? ali, enfim. Que é a questão, né? Trabalho remunerado e não remunerado. Exato. Aliás, dentro disso, há um recorte também para as meninas, né? O menino estudar e acessar uma universidade, enfim, mas para as meninas a logística é diferente também, né? É. Quando você fala da escala 6x1, para a mulher é muito mais pesada a escala 6x1 no recorte social e de gênero do que para um homem, por exemplo, na sociedade dividida como está. Dentro do cursinho, vocês sentem essa diferença de meninas estudantes e de meninos? A gente vê que mais meninas se mobilizam pra ir pro cursinho. É? São mais mulheres que procuram o cursinho. Tipo, Sim. nossos alunos, assim, a maioria, pelo menos dos anos pra cá, não sei se teve algum ano que teve alguma inversão, mas Mas geralmente normalmente, pelo mulher. menos, A maioria é desde a minha mulher. turma já era, a maioria eram mulheres. Inclusive, a gente tá se mobilizando agora pra semana que vem. Semana que vem não, né? Essa semana, no sábado, a gente tem a aula unificada em São Paulo, que a gente junta todos os cursinhos de São Paulo. É um evento legal pra todo mundo se entrosar, se conhecer, tem uma programação massa. E fazendo a lista lá, todo mundo que vai até agora são todas meninas. Muitas meninas. Apenas mulheres. Então, a gente tem muitas mulheres no cursinho. O que, às vezes, a gente se depara com essas dificuldades, né? A Bia comentou de, às vezes, questões mais pessoais, de descobrir um relacionamento abusivo, de descobrir questões dentro de casa, com familiares. Mas tem toda a questão que a gente comentou também de evasão mesmo. Eu acho que as meninas, é isso, elas têm muito mais... Elas fazem muito mais... Elas precisam fazer mais esforço, não é só que elas fazem Sim. mais esforço para estar lá. Para Elas mudar a precisam realidade, elas fazer precisam isso. fazer. E elas estão sempre se confrontando com isso, com o trabalho, que muitas precisam ajudar com a renda em casa, e precisam ajudar com o trabalho doméstico também, que os meninos não trazem isso. E a gente questão escuta do peso delas da só. responsabilidade, né? Disso de que mulheres acabam assumindo mais responsabilidade desde cedo, então a cobrança também é maior. Então, mesmo que às vezes não tenha uma necessidade, entre aspas, né? Sempre tem Uma alguma, obrigação, né? né? Não seja uma obrigação, mas tem essa pressão um pouco maior em cima, que às vezes acaba levando para esse lugar. Ou mesmo essa questão de uma criticidade também, né? De entender um pouco mais algumas coisas que acontecem aí no mundo, um pouco mais cedo. Sim. Então, são coisas que a gente vai observando, pelo menos ali dentro, né? Do que a gente teve. E ao mesmo tempo, acho que é muito... Pra nós que somos mulheres, principalmente, mas é muito gostoso. Porque é isso, elas são a maioria, elas muitas vezes participam mais das conversas, dos debates, elas se posicionam mais. Muitas das vezes querem ir para áreas majoritariamente masculinas. Então, cara, tem muita menina nos últimos anos querendo ir para a área de computação, de engenharia de computação, ciência da computação, ir para física. Então, é muito legal também legal ver ver isso. como as dificuldades permanecem, né? A misoginia ainda é um problema. Eu acho que para essa juventude é um problema muito diferente do que foi pra gente, do que foi pra você. Mas eu acho que abriram-se possibilidades, assim. Eu acho que elas chegam mais abertas, elas chegam conscientes dessa possibilidade que elas têm, sabe? Então, E isso é muito possibilidade de legal de conversas, acompanhar. né? E dessa questão de mulheres em rede também, né? De estarem juntas e observando o mundo da mesma janela, né? Discutindo ali um Sim. mundo que foi muito diferente para minha geração, assim. A gente foi descobrindo, que sofreu uma violência, que, assim, já na fase adulta, já, sabe? Porque tinha coisa que não tinha nome. Quer dizer, Sim. tinha, mas a gente desconhecia, né? Então, Sim. a geração de vocês, acho que já pegou mais a conversa aberta, uma possibilidade de conversa aberta e franca. E essa nova geração tem outras lutas, né? Sim. Porque também o mundo digital traz outras lutas. Aí, vide a questão de red pills e essas questões todas também que estão impactando na vida, literalmente, de mulheres e meninas, né? É um outro espaço de disputa, né? É outro espaço de disputa. Falando em espaço de disputa, estão disputadas as vagas para o cursinho esse ano? Muito acirrado. Como acirrado. Como estão as inscrições para esse ano? Porque fica aberto, né, o cursinho Sim. ao longo do ano. As nossas inscrições ficam abertas
o ano inteiro. A gente sempre reforça a divulgação agora no início do ano, que é para todo mundo chegar pegando todas as aulas ao longo do ano, né? Uhum. Até porque as nossas aulas acontecem uma vez na semana, então nós temos poucas. Não é um espaço tão amplo de tempo assim, infelizmente. Mas nossas inscrições estão sempre abertas. Tem o link no Instagram da Emancipa. Eu não lembro. Emancipa Jundiaí, o arroba, né? O arroba é emancipa.jundiaí. E tem lá o linkzinho de inscrições, o formulário. A gente rapidinho conversa com quem se inscreve. E a pessoa já pode chegar para fazer as aulas. Todas as nossas atividades são gratuitas, não tem processo seletivo, não tem critério de seleção, não tem nada. É só se inscrever, ter interesse e chegar lá no sábado para estudar com a gente. É engraçado que tem alguns alunos que às vezes nem fazem inscrição, simplesmente eles aparecem, assim, convida amigos. Aparece. Tipo, um se inscreve, daí convida 2 amigos, quando a gente vê tem 3 que vai. Mas o ponto aqui da sala não tá batendo, sabe? Teve uma aluna nossa que ela tava passando na frente da escola, elas viram aberto, assim, entraram e foram ver o que é. Nisso elas viraram estudante, assim. Sim. Então, às vezes, a inscrição vem depois da presença. Exato. Basta uma porta aberta, gente. O portão tá Oportunidade. aberto, se estiver passando. Entra. Mas a gente pede, por favor, que se inscreva, Por favor, mas pode... não controle, mas pode chegar. Pode chegar, avisar e Sim. nós também. E fora as aulas, tem outras atividades também, né? Você falou Sim. de cineclube. As nossas aulas são no período da manhã, das 8h30 até 12h20, 12h30. Mas a gente sempre tem esse espaço aberto para outras atividades. E assim, nada na Emancipa também é obrigatório. Às vezes, no começo do ano, os alunos ficam confusos, assim, se vai contar falta, se vai ter alguma prova, se vai ter alguma coisa. Você vai perder a vaga. Você vai perder a vaga. É claro que assim, se uma pessoa faltar muitos meses e a gente tiver com superlotação, que quase nunca acontece, a gente conversa e tudo mais, mas não tem essa obrigatoriedade de participar de todas as atividades, de todas as aulas. Mas é isso, as aulas são das 8h30 a 12h20. Atividades extras, geralmente, a gente faz ali na parte da tarde, a gente deixa um espacinho para o almoço, que o pessoal sai para almoçar, pode ficar à vontade, e depois a gente volta para fazer um cineclube, uma roda de conversa, outras atividades interdisciplinares, né? Esse ano a gente quer tentar realmente juntar os professores, os educadores para fazer... sei lá, né? Fazer uma sala de aula diferente, juntar os conceitos. Porque como a gente tem poucas aulas também, é sempre interessante assumir essa interdisciplinaridade mesmo. Mas a gente tem atividades de manhã também. Ano passado, é sempre difícil estabelecer padrões, assim. Então, ano passado, por exemplo, a gente tinha um grupo de estudantes que não participava tanto das atividades à tarde, por questões de trabalho, às vezes a família não deixa ficar, porque, né, é um espaço desconhecido também. Então, a gente preferia fazer as atividades de manhã. Então, a gente encaixava um espacinho ali. Mas esse ano, estamos vendo como vai ser esse grupo novo. O ano processo começou. de construção. Exato. E uma das coisas, assim, que, ainda falando dessa questão de construção, é que a gente traz as propostas, né, alinhado com os objetivos ali do movimento, da questão do que faz sentido ali para leitura de realidade, né? Que uma das coisas que a gente tem em vista, assim, quando se trata das intervenções que a gente faz, é que a gente tem 3 eixos principais, né? Que é a leitura de mundo, entender como que os estudantes avaliam a realidade que eles estão, projeto individual, o que eles escolhem para si, Sim. a partir do momento que eles entendem o mundo que eles estão e as possibilidades de fato que eles têm, né? Dentro do contexto individual. E o projeto coletivo, né? Como que eles podem também contribuir com as outras pessoas que eles compartilham essa vida, né? Por isso que quando a gente pensa também nessa construção, a gente traz as possibilidades para eles, a gente tenta puxar para próximo, para também entender o que eles querem aprender, que muitas vezes eles trazem alguns outros temas que a gente não pensou em trazer, mas que também faz sentido para a realidade que eles estão. Então, a ideia de movimento, de horizontalidade, a questão, novamente, Paulo Freire, cai sempre nesse negócio, né, da gente estar fazendo tudo junto. Então, tipo, por mais que a gente tenha essas nomeações, né, tipo, de coordenação, que é para eles identificarem a gente como figuras como eles podem confiar, pessoas mais
num sentido de tempo, um pouco mais de experiência, né? Que eles podem contar, mas não num sentido hierarquizado, de uma figura de Sim. autoridade, uma figura de poder, Aham. sabe? Não é muito nesse lugar. Sim. Então é mais uma parceria, assim, que a gente vai construindo. É por isso que a gente tem essa flexibilidade, não é um calendário tão rígido. As aulas a Isso. gente tem essa base, Aham. mas tem essa questão de que a gente vai tendo os encaixes. Então, por exemplo, às vezes acontece de ter algo de última hora, no sentido de que aconteceu algum imprevisto com algum professor em determinado dia, teve que remanejar a aula e ficou uma aula vaga ali. A gente desenrola uma roda de conversa, puxa eles, faz alguma atividade que não estava programado. Então, isso traz o dinamismo, né, e um pouquinho mais de Sim. adaptabilidade, né, para a realidade que a gente tá. É É. isso, né? Ter as necessidades deles colocadas também, é isso. Ano Exatamente. passado a gente tinha um grupo, esse ano a gente vai ter outro grupo e a gente vai desenrolando o que eles preferem, o que a gente prefere juntos também. Sim. Olha só, os alunos no protagonismo também da educação, né? Isso é bem Exatamente, legal, que não, exatamente. mesmo com o professor em sala de aula conduzindo ali, né, a didática, o material que tem que ser passado, também tem isso, É que o né? objetivo até de não só da turma que eles estão, né, tipo, no ano que eles estão estudando, mas numa perspectiva futura também, né, de caso eles tenham essa disponibilidade, seja algo que fez sentido para eles conforme eles vivenciaram essa experiência, de retornar também para ser parte ali da coordenação e receber os próximos alunos no ano seguinte. Então é algo que a gente sempre tenta colocar também. É pirâmide. É esquema de pirâmide, é nepotismo sim. Nepotismo, sim, pirâmide, cada um que chega traz mais dois. É assim que funciona o mundo. É assim que tem Mas que é ser. isso, gente. Paulo Freire ficaria orgulhoso. Tomara. Tomara. Olha, eu queria que a galera que fica batendo aí em Paulo Freire, ai, porque o método Paulo Freire, porque essa educação, eu queria que as pessoas entendessem um pouquinho qual foi a importância do Paulo Freire, que é estudado em universidades no mundo todo. Sim. Só bate no Paulo Sim. Freire brasileiro, né? Nunca vi uma coisa dessa, né? Viralatismo. É, viralatismo total. E nem é o caramelo bonitinho. E e mesmo as propostas que o Darcy Ribeiro trazia para a educação, né? Que trazia muito também o que o do Paulo Freire trazia, mas ele, como antropólogo, também tinha um outro lugar, né? Sim. De construção de sociedade. Então, é isso, meninas. Emancipa. Ponto Jundiaí. Emancipa.jundiaí. Inscrições abertas. Inscrições abertas, sempre abertas, para estudantes e para educadores também. E como nós, não precisa ser uma pessoa da educação, não precisa ser professor do estado. Se você tiver conhecimento, formação, habilidade, se você tiver vontade de dar aula. Hoje, inclusive, eu acho que a nossa disciplina de sociologia é uma estudante de direito, mestrando em direito, desculpa, sim, que e legal. uma pessoa da área de tecnologia. Então, assim, basta querer. Tudo tá lá no link, emancipa.jundiaí. Lá no nosso perfil tem o link de inscrição, tanto para estudantes quanto para educadores. Estamos sempre precisando de gente. Se não quiser dar aula e quiser contribuir com outras atividades também, com outras coisas, também todo mundo fica à vontade. Professores de química, pelo amor de Deus. É muito difícil. Por favor, é muito difícil. Professor de química é complicado, difícil. cara. É muito difícil conseguir encontrar mesmo pessoas com disponibilidade para dar aula dessa Todo matéria ano é uma especificamente. luta. Mas estamos sem, por enquanto, inclusive. Então, quem quiser, venha rápido. Venha rápido, precisamos de vocês. Gente, eu tive muitos problemas com a tabela periódica, então não vou contribuir nesse momento. Um trauma, mas é isso. Obrigada. A gente que Ana, agradece. Bia, muito obrigada mesmo, viu? Obrigado mesmo. Gente, seguinte, hoje aqui comigo no Francamente, Ana e Beatriz, que são coordenadoras do cursinho Emancipa Jundiaí, Lele Gonzalez, né? O nome do cursinho, batizou ali. E elas vieram trazer para a gente um pouquinho mais dessa questão da educação, dos cursinhos pré-universitários e como isso está rolando em Jundiaí. O cursinho rola no Siqueira de Moraes, que fica ali na 23 de maio, no Vianello. Eu vou deixar linkado em algum lugar deste vídeo todas as informações para você acessar. Se você quiser ser aluno, tiver alguma dúvida, entre em contato. Se você quiser ser professor, e principalmente química, você é muito bem-vinda. Todas as aulas são bem-vindas, todos os professores são bem-vindos, mas de química a gente tem uma necessidade, um apreço especial nesse momento. E acompanhe
não só as aulas, mas toda a movimentação do Emancipa Jundiaí pelas redes sociais. Combinado? É isso, gente. Educação popular para todos, todes e todas. Vou ficando por aqui. Fiquem bem, bebam água, estudem e tchau. Francamente, com Tainã Franco.